paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para conversar com você sobre os acontecimentos da Adebras Jacintinho, né? Você vem acompanhando, começamos semana passada, hoje estamos aqui no nosso segundo podcast semanal, que acontecerá todas as quarta-feiras. Estamos só brigando aqui com o nosso sonoplasta para ele soltar esses vídeos, né? Que é mais fácil ele soltar um preço do que soltar os vídeos. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus, nós vamos orar por ele e ele vai soltar esses vídeos em nome de Jesus Cristo. E hoje nós temos a honra de receber o pastor que está vindo do nosso ministério, mas por motivo de locomoção, ele estava congregando com o pastor Ronildo, que é o nosso vice-presidente aqui no campo da Adebras do estado de Alagoas. E aí, por questão de transporte, de locomoção, ficou mais fácil de logística, né? Ficou mais fácil ele ter ficado aqui. E ele gostou da nossa igreja e veio congregar com a gente aqui. Ele mesmo vai se apresentar, mas é professor, é escritor, não tem tido, como eu digo também, né? Eu digo sempre que não sou pregador. Eu falo de Jesus. Pregador, para ser pregador, ele tem que dedicar, debruçar nos livros, queimar pestana. Eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho muito para sustentar a família e não consigo dedicar ao meu ministério, né? Ao ministério da obra de Deus eu faço dentro do possível e impossível para tentar conciliar as duas coisas, né? Mas estamos ainda na vontade de Deus. E o pastor Lucival é escritor, tem 3 livros escritos já, foi professor da Fafiteal, aqui em Alagoas, e hoje nós temos a honra de tê-lo conosco, congregando com a gente aqui na nossa igreja. Nós vamos explorar isso por algumas aulas, que será de grande proveito para todos aqueles que resolver gastar um pouquinho do seu tempo no aprendizado. Nós vamos ter o prazer de estar passando aquilo que nós recebemos do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever lá aos irmãos sobre a questão da ceia, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Nós primeiro recebemos do Senhor e depois repassa. Então, você precisa receber primeiro para depois passar. E hoje, pastor, é triste dizer, mas não está cheio de papagaio de piada. Aqueles meninos que escutam muito, não estuda nada, não tem fundamento nenhum de nada do que diz, e está por aí pregando, falando, e na realidade não tem conhecimento nenhum. Mas você que deseja aprender e ouvir um pouquinho mais, nós estamos aqui, vamos se debruçar um pouquinho em cima dos livros aí, por enquanto Deus nos der essa oportunidade, que seja por um longo tempo, que seja por um bom tempo, a gente fazendo isso. Se apresenta aí, pastor Lucival. Bom, o senhor praticamente falou tudo que falou tudo que eu poderia ter falado. Na realidade, eu tenho estudado a palavra, tenho mesmo sabido das Escrituras Sagradas, na verdade, por intuito de conhecer. Tive a oportunidade de estar ali ensinando na faculdade, de fato. Tive a oportunidade de escrever os livros, pela graça de Deus. Até porque também fiz filosofia na Universidade Federal de Alagoas, com o intuito de desenvolver o conhecimento, conhecer um pouco mais. Temos encontrado ali pessoas que vai de encontro à fé cristã, infelizmente, é uma realidade, mas também encontrei pessoas que aceitam, que entendem, né, e até gostam de falar sobre o cristianismo, e em algumas discussões nós chegamos a uma conclusão de que a verdadeira filosofia é a cristã mesmo, porque ela tem princípio, meios e fim. E a filosofia deixa muito a desejar, porque a filosofia tem começo, meio, mas não conclui. Infelizmente, nós temos que defender a fé, defender o conhecimento em Cristo Jesus, na palavra, e com isso nós estamos assim, nos esforçando, na medida do possível, para, compreendendo as Escrituras, compreendendo as coisas de Deus, passar para outras pessoas, até como para auxiliar o conhecimento e o desenvolvimento de Deus pela Bíblia Sagrada, pastor. Essa é a intenção, na verdade essa é a intenção. Desculpem. O senhor hoje trouxe um dos seus livros aí, né? Que é
Quebrando os Paradigmas, que é um livro que não tem mais no mercado. Eu consegui encontrar, mas hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz onde nós compramos num sebo aqui em Maceió, e ele tem alguns livros para vender. Eu estou até aguardando ele me dar um retorno de quantos livros ele tem desse, que eu pretendo fazer um sorteio com os irmãos, ver o que a gente faz aqui com os nossos ouvintes, para divulgar o nosso canal também, para divulgar o trabalho que a gente faz. A nossa intenção nunca é ganhar dinheiro, é que o Evangelho chegue, porque o dinheiro Jeová manda. É o que ele diz na sua palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, os demais coisas são correndo atrás de você, não é você que corre atrás de Deus. Porque quando você está debaixo da mão de Deus, tudo que lhe é necessário, Deus provê. Então, nós não temos assim intenção de ganhar dinheiro com isso, mas de que o Evangelho chegue o mais longe possível, que essa disseminação do Evangelho, porque hoje eu estava até conversando com o senhor, a questão da heresia hoje, dos ensinamentos errôneos, e tem muita gente comendo lixo, tem muita gente recebendo coisas erradas, ensinamentos tortos, e só Deus para nos ajudar, para que a gente tenha um alimento salutar, para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento. Se você me permite, pastor, falar um pouco. É isso que eu ia falar agora, para você apresentar um pouco do seu livro aí. Não, eu queria só dar uma pincelada rápida, mas é interessante falar um pouco. É que a minha intenção ao publicar este livro, Quebrando Paradigmas, ele era de trazer algo novo, descortinar algo novo, trazer algo especial para os teólogos, para os estudantes da Bíblia, eles são formados, para mostrar a eles uma nova visão a respeito de Jesus, a respeito da igreja, porque é como diz, quebrando os paradigmas, porque são vários paradigmas a serem quebrados, e pela graça de Deus nós podemos escrever esse livro. Principalmente no primeiro capítulo, nós estamos falando sobre Jesus Cristo. Esse livro é uma coletânea, na verdade. Esse livro não é um livro que tem um assunto conciso de começo ao fim. Cada capítulo dele seria um livro. Então, o primeiro capítulo, que fala sobre Jesus, o homem chamado Jesus, ele trata a respeito de Jesus humano. A gente tem a mania, o costume, de falar de Jesus no sentido divino, apresentando ele divino, apresentando ele com a sua característica divina. Isso é muito bom. Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas não nos prendemos, nós não nos prendemos nele como homem, como o ser humano que ele era, E esse livro traz isso. E o interessante é que esse livro é um diferencial, pastor, porque ele vai trazer argumentos dentro dos originais, do grego principalmente, que Jesus, ele não tinha participação nenhuma fisicamente com Maria, como alguns defendem, Então isso que é interessante esse livro. Ele traz assim algo novo, algo a ser considerado, Infelizmente nós publicamos, já está com algum tempo que nós publicamos esse livro, e ele não tem mais, não existe mais. Há uma intenção, uma grande intenção de fazermos uma segunda edição, e dar continuidade à melhoria dos assuntos abordados. Mas acredito que o que foi abordado nesse livro, ele tem é substancial para quem gosta da teologia concisa, a teologia que descortina as verdades da Bíblia Sagrada. Eu me alegro muito no Senhor por isso. Até mesmo tem algumas passagens aqui nesse próprio livro que ele demonstra a grandeza de Jesus como ser humano, o desprendimento dele, de vir ao mundo, nascer aqui na terra, de vir aqui à terra para morrer por nós, para pagar um alto preço por nossas vidas, Mostra também que ele, como disse, não tinha participação nenhuma de Maria, fisicamente não tinha, ainda que a igreja romana, ela defende a ideia, de que, da Mater Dei, Mater Dei, que significa mãe de Deus, que é uma coisa muito complexa, isso aí, eles não tem como defender isso, e nós viemos com a intenção de descortinar isso aí, mostrar
uma outra visão, outra forma de encarar, pastor, essa forma de ver Jesus, né? Essa é a intenção deste livro. Então, eu acredito que quando o senhor estiver lendo ele, o senhor terá o prazer de nós podermos conversar, discutir, né? Debater a respeito dos assuntos. Eu tenho conhecimento que o senhor tem um preparo muito grande dentro das Escrituras Sagradas, né? Já é um mestre, né? Já tem um mestrado, pretende fazer o doutorado, né? Eu acredito que isso aí será maravilhoso, porque vai enriquecer, vai me dar a oportunidade de enriquecer. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, a gente nunca pode se considerar ter chegado no ápice, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente ore a Deus, porque eu acredito que a maior revelação da Bíblia não é aquela que às vezes estão nos livros, mas sim aquela que o Espírito aquece na fornalha do nosso coração e nos revela. Mas jamais o homem chegará ao ápice. Não, eu sei mesmo. É verdade, isso é verdade. E estou numa cadeira onde ninguém me alcança, se tornar inatingível, né? E o aprendizado, ele sempre é crescente. É incrível como Deus faz, pastor. Eu tive uma oportunidade, já tive conversando com o senhor a respeito, eu tive uma oportunidade que eu estava debruçado sobre a Bíblia, né? Dialogando com Moisés no livro de Gênesis. E eu estava ali estudando profundamente sobre a queda do homem, né? E eu estava achando, né, na minha arrogância, que tinha extraído tudo dali, né? E não, eu estava ali e de repente meu filho aproximou-se: pai, o senhor está estudando o quê? Meu filho tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. Você está estudando o quê? Eu estou estudando aqui a Gênesis, né? A Bíblia Sagrada, a queda do homem e tal. E ele disse algo assim que me surpreendeu, né? Coisa que eu pensei que meu Deus, como é que pode? Eu achava que sabia tudo. Eu achava que tinha extraído tudo dali. E de repente meu filho vem com algo que me surpreendeu tremendamente. E eu entendi a partir dali, né, que o conhecimento não está preso ao homem, não está preso a quem estuda, quem aprofunda de maneira alguma. O conhecimento está nas mãos de Deus, Ele dá a quem quer, né, faz como quer. Ele é tremendo, né, ao ponto de usar meu filho com 8 anos de idade para me ensinar algo que eu achava que já sabia. Infelizmente essa é a realidade, né? A gente tem que saber que o conhecimento ninguém chega ao ápice do conhecimento, né? Até porque a sabedoria e o conhecimento são na mão de Deus, né? Isso é a realidade, né? É o fato. E como eu estava falando, quando Deus me deu graça para escrever esse livro, pastor, quando terminei esse livro, eu disse: vou ler o que eu escrevi, né? É claro que todo autor, né, quer ler outra vez aquilo que escreveu, quer apurar aquilo que ele falou naquele filme. Ele colocou ali, expressou no livro, né, expressou nas folhas, nas páginas, e ele lê a título de ver, né, entender, procura ele mesmo fazer crítica de si mesmo, né, e procura ter outras pessoas que leiam, façam crítica. Mas, pastor, quando eu comecei a ler esse livro, eu disse: meu Deus, não foi eu que escrevi esse livro, não é possível, né? Não é possível, né? Eu não tinha capacidade nenhuma, não tenho condição nenhuma de escrever um livro como esse. Eu comecei a ver dessa forma. Eu disse: meu Deus, eu não tenho condição nenhuma de escrever um livro como esse. E li de novo e reli o livro 2, 3 vezes. E fiquei assim, impressionado. Fiquei impressionado. Eu posso confessar que fiquei impressionado. E cheguei à minha conclusão, já tinha essa ideia, claro, né? Mas cheguei à conclusão concreta de que quando Deus dá, Ele dá. Não é o homem, é Deus. E quando o Espírito Santo inspira, Ele inspira o homem para fazer coisas boas, coisas grandes. E quando o homem ele passa a olhar aquilo que ele fez, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele editou, ele percebe que ele não teve praticamente participação nenhuma naquilo, só mesmo utilizou os seus dedos, né? E um pouco da sua memória para gravar alguma coisa. E nada mais, pastor. Foi só o instrumento. Como eu disse domingo. Ali em cima do computador. Como eu disse domingo, a gente é apenas o instrumento. Exatamente. O que vai sair dali não depende da gente. Não. É independente da nossa voluntariedade ou que a gente force a barra, né, como diz o ditado, para que aquilo aconteça. Exato. O homem não tem essa capacidade, mas Deus é misericordioso e nos faz
crescer. Correto. Eu digo que a cada dia eu cresço. Quanto Exato. mais eu consigo analisar a palavra, eu consigo crescer. Sim. Eu consigo mudar. Às vezes uma tese que a gente analisou por tanto tempo. Exato. E depois você volta de novo, relê e você vai mudando o conceito. O pastor Rousseau Chet dizia o seguinte: quando você for pregar, no mínimo, leia o texto onde você vai pregar 50 vezes. E ele disse mais: todas as vezes que você lê, Deus lhe dará uma revelação diferente. Com certeza que você lê. E é uma realidade isso para nós. Dentro do conceito religioso, fala um pouco da história do senhor, né? Como o senhor se converteu, como o senhor chegou a chegar aonde o senhor está hoje. Sim. Ao seu pastorado, né? Sim. Como foi que começou a sua vida cristã? Se o senhor nasceu no berço evangélico? Não. Pastor, na realidade foi o seguinte, eu não era evangélico, né? Já era casado, não era evangélico, eu tocava em banda, né? Dava show, trio elétrico, viajava muito, fazia muito disso. E já tive a vontade de ouvir alguns irmãos pregar o evangelho para mim. Eu ouvi a palavra de Deus, mas eu achava que eu não precisava daquilo, né? Eu não precisava ser cristão, não precisava ser crente. Cristão eu era, porque eu era um católico assim, até que frequentava a missa algumas vezes, mas não tinha aquele compromisso com Cristo, né? Não tinha. Mesmo assim, eu já tinha lido a Bíblia assim. Eu achava a Bíblia um livro extraordinário. Eu tinha lido a Bíblia já 2 vezes, capa a capa, sem ser crente. Eu vejo escrito hoje em dia, pastor, que não lê a Bíblia. Né? Mas o que levou o senhor a ler a Bíblia? Curiosidade? Sim. Que alguém falava e o senhor ficava observando? O que me levou a ler? Né? Na realidade, o que me levou a ler a Bíblia foi assim, uma aproximação muito forte com Deus. Apesar de não querer ser evangélico, né, eu tinha uma aproximação muito forte com Deus. Eu me lembro bem de uma vez em que eu estava na casa da minha esposa, na época nós éramos namorados, eu tinha pegado ela na escola, levado ela para casa e deixado ali. Ela disse: olha, eu vou tomar um banho rapidamente aqui, comer alguma coisa e volto. Eu tá bem, então sentei na porta e fiquei olhando assim para o céu. O céu estava estrelado, estava muito bonito. Eu fiquei olhando para o céu assim, e de repente eu vi com a voz dizendo assim para mim: você é meu e você vem para mim. E aquilo me chocou, né? Eu digo: o que é isso, rapaz? Eu estou vendo coisas, ouvindo coisas agora. Mas foi tão forte que eu desabei a chorar, né? Comecei a chorar, sem entender por que estava chorando. Quando ela chegou, disse: o que houve? Eu disse: não, foi uma coisa que aconteceu aqui. Não disse a ela, disse depois de muito tempo, mas fiquei assim, muito, muito tocado com isso. Mesmo quando os irmãos pregavam o evangelho para mim, eu ouvia, mas não queria aceitar. E um belo dia eu também tive um sonho muito forte também em relação a isso. E eu fiquei agora questionando a possibilidade de ser crente, né? Mesmo que a minha vida estava voltada mais para o mundanismo, que eu tocava em banda, viajava muito, tocava em trio elétrico, a coisa toda, e achava que era meio difícil, meio complicado ser crente continuando tocando em banda. Mas um belo dia, eu tinha que tocar num baile, na praia, um lugar que é ali em Barra de Santo Antônio. Ali um lugar, uma região que tem ali, você tem que atravessar o rio, era um grande rio lá, muito largo. Do outro lado tinha um clube e a gente ia tocar ali. E eu não fui com o pessoal da banda, aí tinha uma balsa que passava com a banda, mas passava até umas 6 horas da noite. Durante o resto da noite era só com aquelas canoazinhas que atravessavam o povo. E eu cheguei tarde porque o cantor, o tecladista e baterista, né? Ficaram lá em casa, né? Ficaram lá em casa conversando, tarde foi depois. E quando chegamos lá, tivemos que atravessar essa canoa. Aí Cláudio, né? Cláudio era o baterista, ele disse: rapaz, não sei nadar, não vou não. E eu me sentia responsável por eles porque eles estavam lá em casa. Eu disse: rapaz, vamos atravessar, vamos embora, vamos. Insisti com ele, ele disse: rapaz, não sei nadar, eu estou com muito medo. Aí eu disse: fica ao meu lado, qualquer coisa acontecer, eu lhe salvo. Olha, eu não tinha condição de salvar a mim mesmo. Aí peguei na mão dele, segurou a minha mão, fechou os olhos, tremendo.
E a gente foi passando ali, uma lagoa, não sei se era lagoa, um rio, muito largo. E eu vi as luzes lá no outro lado, né? E fiquei assim, olhando para aquilo ali, né? E de repente, assim, com um vento muito forte, eu fiquei assim, chocado com aquilo, até com medo. E eu disse, meu Deus, se isso aqui virar, morre eu, morre Cláudio, que vai se agarrar comigo, morre todo mundo, né? Eu pensando assim, e de repente, eu disse, vou morrer, isso aqui virar, vou morrer. Aí com que aquilo dentro de mim falou muito forte, se você morrer, você vai para onde? Aí, pastor, aquilo me chocou. Aí pesa, né? Não pesou. Aí eu disse, rapaz, eu não tenho condição de ir para o céu, porque era um homem promíscuo, né? Tocava em banda, sabe como é o homem voltado aos erros, né? Os erros do mundo, e bebia pouco, mas bebia também. Então eu disse, meu Deus, e agora aí? Mas atravessamos bem, tocamos lá, mas para mim foi o pior baile que eu toquei, né? Eu cantava as músicas em inglês, né? Eu fala ainda um pouco de inglês, né? E não cantei nesse dia, né? O pessoal cantou as músicas lá, eu fiquei assim. E o Freitas, que era o dono da banda, ele disse, rapaz, o que é que tu tem? Eu digo, não sei, algo estranho. E aquele negócio era assim, se você morrer, você era para o inferno. Se você morrer, você era para o inferno. Aí eu digo, meu Deus do céu. E viemos embora, fui para casa naquele dia, naquele domingo, o baile foi de sábado para domingo. E aí eu chegando em casa, tentei dormir, não consegui. A minha esposa já era casada, a minha esposa disse, é que eu tenho, sabe, não sei. E fiquei por ali, fui para a praia tentar jogar bola, não consegui, voltei para casa de novo e deitei. E olhei e vi essa Bíblia que eu tinha ganho, a capa preta, ganho de uma irmã, de uma ex-namorada minha, que ela era adventista. E a irmã dela disse, isso aqui é um presente que você nunca vai esquecer na sua vida. É o maior presente que você pode receber. E me deu essa Bíblia. Aí eu peguei e fui ler. Na época, foi um tempo, havia bastante tempo que eu tinha namorado com essa moça. E aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu abri naquela passagem que está escrito em João 8:32, aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu comecei a questionar que é verdade, que nada, não existe verdade, o mundo é uma mentira. Mas no capítulo 16, o Senhor diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu fiquei tocado, pastor, muito tocado com isso. E eu disse, meu Deus, eu preciso tomar atenção na minha vida, né? Não dá para viver do jeito que eu estou vivendo. E ali dobrei o joelho na cama, ali do chão, né, dobrei o joelho, e pedi perdão a Deus, pelos pecados que tinha cometido. Comecei a pedir perdão a Deus de tudo que lembrava, depois fui pedir perdão a Deus daquilo que eu não lembrava mais. E aí passou o domingo tranquilo, passou a noite fui andar pela rua e eu vi um hino, uma igreja evangélica, né? A Assembleia de Deus, do bairro onde eu morava, né? Morava, ainda moro. E ali eu ouvi a palavra de Deus tremenda. E ao receber o convite, eu disse, não, hoje não. No próximo domingo eu venho e trago a minha esposa. Foi no outro domingo que eu fui, a minha esposa não quis ir. Eu fui assim mesmo, e aceitei Jesus como Salvador. Mas dali minha vida mudou radicalmente, né? Aí fui deixando banda, fui deixando a turma e fui me dedicando, né? Foi uma famosa mudança radical. Radical. A minha esposa, ela seguiu me seguiu depois no domingo, ela foi ouvir a palavra e se converteu e tomamos frente. No começo, o meu ministério era como levita, né? Tocava e cantava na igreja. Mas eu tenho chamada muito forte para a área ministerial. E aí eu fui me dedicando, fui levantado a diácono, depois fui levantado a presbítero. E como presbítero, eu comecei a prosperar na terra, né? A glória a Deus por isso. E estava bem. Tinha um emprego do Estado, tinha um emprego do interior também. E estava bem. E aí resolvemos colocar uma escola ali na Paz do Estado, colocamos essa escola, prosperou bastante, né? Estava bem ali, escola Maranata. E quando estávamos ali, pastor, eu não queria, em hipótese alguma, ser pastor, né? Às vezes o irmão brincava mais, eu já como presbítero, dizia, você vai dirigir igreja, eu vou nada, Deus me livre, quero nada. Ele dirigia, quero jeitinho. Fui fugindo, né? E havia profecia, né? Uma vez uma irmã chegou para mim. Um dos grandes problemas do homem, pastor Lucival, eu analisando assim, a gente, 43 anos já dirigi, essa é a 13ª igreja que a gente dirige, e a gente vai analisando, e a maioria dos homens
Quando ele tem alguma coisa, quando ele tem um patrimônio, quando ele tem uma empresa, ele tende a não querer o ministério. É verdade. Ele tende a correr do ministério. É verdade. Mas eu digo sempre, cuidado. Deus tem os seus caminhos na tormenta. Então não adianta o homem fugir. Porque no momento certo, se Deus quiser trazer, ele vai trazer. Foi aconteceu comigo, simples assim. Eu estava no trabalho quando uma senhora chegou para mim, pediu assim, ketchup, eu estava na mesa comendo, lanchando, na lanchonete. E ela disse, mudou por mim e disse, pastor, me dê ketchup. Eu entreguei o ketchup para a mulher e ela disse, você sabe chamar de ketchup, pastor, você não é não? Eu disse, não, ela apontou o dedo para mim, abriu e disse, você vai ser, quando eu batalhei, eu vi que não tinha como correr mais, desabei a chorar, e aí fui levantado pelo pastor presidente, na época, só dos pastores de Zeneco, eu comecei a dirigir igreja, de uma forma assim, me dediquei de corpo e alma e acabei deixando escola, deixando tudo, e fui me dedicar à obra do Senhor, pastor. Dirigi por 17 anos a igreja na Assembleia de Deus da Missão, fiquei ali há 17 anos mais ou menos, isso mesmo, por muito tempo. E fui professor da FAFTEAL, muito tempo, na época, pastor Oswaldo, né? Pastor Jairo Maturidade, uns pastores que estão na missão ainda, né? Trabalham para o reino de Deus, homens sérios, né? Que se dedicam ao conhecimento, e fiquei ali com eles na época. Depois eu precisei sair para fazer filosofia, porque, como eu disse, eu tinha interesse de escrever, publicar, né? E eu precisava de mais argumentos, e a filosofia ia me dar esse argumento, de fato me deu. Aí eu saí, fui fazer filosofia, e terminei o curso de filosofia, pude publicar o livro. Depois, não sei, acredito por desígnio de Deus, eu precisei sair da Assembleia de Deus, da missão, e por acaso, é incrível como eu fui para a Adebras, porque eu não vim direto para a Adebras, né? Eu comecei a ajudar um amigo meu, que foi meu aluno, na igreja dele, ele gostava muito de mim, mas estava na cidade de Atalaia, quando uma amiga minha, inclusive foi minha ovelha, ele perguntou onde é que eu estava. Eu disse, não, eu estou na igreja. Você precisa vir para aqui, meu pastor vai ver, conhecer você, vai conversar e tal. Eu fui, conheci o pastor Ronildo, um homem de Deus, servo do Senhor, uma pessoa maravilhosa, e ele era também vice-presidente da Adebras, né, aqui em Alagoas, e a gente conversou, ele gostou de mim, aí fizemos uma boa amizade, e ali eu fiquei, até quando foi possível o reconhecimento do ministério, ele foi o precursor disso. Eu agradeço o pastor Ronildo, em nome de Deus, uma pessoa maravilhosa. E aí a gente pôde entrar, agregar-se, né, a Assembleia de Deus, a nossa Adebras, né? E estou por aqui. E como você disse, né, houve necessidade de estar em Maceió e acabamos sendo não coagido, mas convidado para fazer parte daqui, da Adebras, da Jacetinho, né? E sinto honrado, sinto feliz. Tenho o Senhor como meu amigo, né? Uma pessoa muito boa, tenho aprendido muito aqui, né? A gente sabe que o aprendizado é constante, né? Tenho aprendido muito, crescido muito, né? Eu tenho dito, olha, eu não sou pregador, de fato não sou, mas gosto do conhecimento. E aí a gente está colaborando, juntos aqui colaborando, pastor. Essa é Eu sempre digo uma coisa, quando a gente pensar que a gente não é. Pode ter certeza. É o que o próprio apóstolo Paulo descreve de outra forma, mas mais ou menos como nós queríamos dizer. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu acordo, eu já estou praticando. É verdade. Então a gente precisa sempre estar se polindo, né? Com certeza. O ouro é um produto, né? Uma joia que após acabado ele tem a sua beleza, mas a beleza dele só permanece se continuar polindo. Sim. Se você deixar de polir, acaba-se o brilho, Fica fosco. acaba-se a graça da peça, o brilho da joia deixa de existir quando você deixa de polir. É a mesma coisa o conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento ele é igual à matemática, ele não tem fim, ele é infinito. Então,
sempre precisa estar renovando. Por exemplo, quando eu era criança, o senhor também, que ia para a escola, lá a gente aprendemos que o átomo é a única célula indivisível. Divisível, é verdade. Era o ensino, né? Continua a mesma coisa? Não. Hoje ela tem núcleo, hoje ela mudou. Nêutrons, prótons, começa a aparecer os elétrons, né? Aí É. eles se explodem e separam, aí vem um bóson de Higgs e por aí vai, né? Tanta coisa a mais que a gente não esperava. Mudou, enriqueceu muito. É verdade. Então, o que é isso? A humanidade desenvolvendo. Nós só vamos chegar a ter alguma coisa e a ser alguma coisa no momento que a gente se abrir ao conhecimento. Correto. Quanto mais a gente se inibe e pensa ser alguma coisa, menos nós perdemos a oportunidade de aprender. Sim. Então, a cada dia, tudo vai mudar. Com certeza. Tudo vai mudar. Com certeza. A gente hoje começa a ver uma bateria de celular. Quando nós começamos, Aquele tijolo celular era um tijolo desse eu tamanho. cheguei a ter um Era Motorola horrível, aquilo daquele ali era grande terrível. que se abria e tal. Tinha o prazer de andar com ele na cintura. Na cintura. É a realidade. Foi melhorando, o celular continua na cintura. Hoje não. Hoje você não encontra mais ninguém com celular na cintura. É muito raro um cara que trabalha no campo, um cara que trabalha com outra coisa, porque dentro do bolso vai quebrar, vai atrapalhar. Exato. Ele coloca uma capa e trava ali. E tornou-se mais valioso, né? Então, tudo vai mudando. A bateria que durava apenas 2, 3 horas, 4 horas por dia, hoje ela dura um dia inteiro. Tem celulares com tecnologia que a bateria dura 3 dias. 3 dias. Mas já se estão estudando para baterias que vai durar um mês Coisa boa. a carga. Isso aqui é maravilhoso. A bateria do grafeno, né? A tendência dela é durar um mês de carga. Então, tudo isso é evolução. A bateria hoje, o princípio ativo da bateria é o sal. É isso mesmo. Mas no futuro não vai existir mais isso. Hoje o homem fala na dificuldade de água, mas desde criança eu morei num lugar no Rio Grande do Norte que a água lá é bem salgada, ela tem muito sal. Até o maribondo, quando toma, morre. Aquele maribondo acabou, mas a gente encontrava ele muito na beira da água ser tão salgada. Mas aí Israel foi e mandou algumas máquinas Sim. que colocava, instalava ali no pé do Mas o primeiro poço. que criou isso foi Israel mesmo. E até hoje tem lá, até hoje tem cidades que tem um desalinizador. Pastor, me permita, não quero interromper, me permita. Fica à vontade. Eu fiquei- Isso aqui é exatamente isso, esse bate-bola. Eu fiquei tal. assim, incrível, né? Que um amigo meu, ele é britânico, tem um pai que mora na Inglaterra, e também morou lá por muito tempo. E interessante que ele sabia que chegou lá e encontrou laranja, melão, né? Na Inglaterra, disse, "Oxi, como é que pode? Ele veio do Brasil, né? Já que a mãe dele é brasileira. Ele disse, não, isso aqui está vindo de Israel. Aí tá mais como? Isso é da região do Mar Morto, aquela região ali, porque Israel tem desalinizado a água do Mar Morto e irrigava o deserto e plantaram melão, era laranja e tal, frutas tropicais ali. E ele ficou assim encantado com isso. Eu não sei ao certo, não vou afirmar, mas tem um país que já usa uma tecnologia de turbina, onde eles puxam a água do mar, dessaliniza ela. Por enquanto a turbina está puxando a água para dessalinizar, porque eles não têm água potável. A água potável é a do mar, que eles estão pegando do mar para dessalinizar. A turbina está girando, puxando a água, ela já está criando energia para a cidade. Ah, que incrível. Para estar, não é um país, não sei, Incrível. não lembro qual é o país. Mas, então, ai de nós, se chegar ao ponto de dizer que estamos no ápice. Não tá, nunca tá. A Sempre evolução vai ter alguém que Deus vai revelar algo, É verdade. que Deus vai mostrar algo que ninguém nunca viu. É verdade. Eu estava vendo um certo rapaz que começou a questionar o porquê que falta com uma certa frequência PET.
para garrafas, né? Sim. E aí Deus deu uma fórmula, Deus revelou a ele uma fórmula de purificar os PET. O cara não tinha nada, o cara era. E com coisa assim, fundo de quintal, não de fundo do quintal, de fundo do quintal, ele descobriu como purificar a garrafa, o princípio ativo da garrafa, né? Que é o plástico, né? Plástico, PVC, né? Eu esqueci o nome, não é PVC, dá outro nomezinho. Sim. Que é umas bolinhas, ele transforma numa bolinha, né? E ele conseguiu purificar novamente, voltar ao estado de virgem. Incrível, né? Para reproduzir. E aí a Coca-Cola chamou ele e comprou a fórmula dele e os direitos, que hoje o cara é podre de rico, um cara que não sabia nem ler nem escrever direito. Incrível, né? Ou seja, Deus revela a quem quer, como quer, quando quer, na hora que quer. Ninguém manipula Deus, ninguém diz a Deus como fazer, a hora que fazer. Não, Ele tem as suas pessoas, Ele vai escolher. Irmão, se o camarada não tiver que ter, ele pode ser o mais trabalhador da face da terra. Ele pode ser a pessoa que mais tenta desenvolver. Ele não vai chegar. Por que não vai chegar? Ele não quer. Porque Deus conhece o futuro. Exatamente. O grande problema nosso é limitar Deus ao nosso dia. Nossos dias A minha vivência hoje, o que eu sei de mim hoje, o que eu acho de mim hoje. Deus, além de me ver, não no estereótipo, Ele me vê por dentro e sabe do meu pensamento, do meu coração e do meu futuro. Sim. Porque quando eu for chegar lá, Ele já passou por lá faz tempo. É incrível, né? Entendeu? É incrível, Deus é tremendo. E eu costumo dar glórias a Deus. Pastor, eu acho incrível você falar uma coisa interessante nisso. Eu fiquei debruçando, quando eu estava estudando Gênesis, né? Estudando Gênesis, e comecei a ver uma coisa incrível, né? Porque na antropologia a gente começa a tentar resolver o caso do pecado, né? Nós estávamos estudando isso, inclusive no livro eu abordo esse assunto. Do pecado do homem, né? Como herdou esse pecado, né? Não é a herança, como passa o pecado do homem para o homem, né? É como eu herdei isso. Aí comecei a estudar, né? E vendo aquela passagem de Gênesis, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E esses dois termos, imagem e semelhança, do grego tzle e denute, tzle e denute, ele significa o seguinte: imagem, como que é feito no espelho, e caráter, né, de personalidade, no sentido de que o homem moralmente ele parece com Deus, e ele parece com Deus também nessa parte física, que isso é bem complexo, muita gente não aceita isso, né? E eu disse assim, tudo bem, e comecei a continuar estudando, lendo, porque a minha preocupação era descobrir como é que o homem herdava o pecado, né? Dos seus pais, como é que vinha essa herança de Adão até nós, né? Estudar martiologia. Né? Sim, a martiologia, comecei a estudar isso, aprofundando, e aí eu encontro na Bíblia, quando a Bíblia diz sobre Adão e Eva, assim, e gerou Adão um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Eu comecei a entender que Deus, quando Ele faz o homem, Ele dá autoridade ao homem a gerar, né? A gerar um filho, a gerar filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então a herança só podia passar através disso, a herança pecado. Como a herança também genética também passaria através disso. Né? Que algumas teorias interessantes a gente encontra, né? A do criacionismo, do pré-existencialismo, né? E do tradicionismo. São três teorias interessantes sobre a alma humana, né? A primeira diz que Deus, Ele fez todas as almas dos seres humanos, armazena num certo lugar nos céus, e à medida que o ser humano vai descendo, ele vai vendo essas almas da terra, né? Don Scott, a Igreja Católica Romana tradicional também acha assim. E uma coisa interessante é que a segunda teoria, que é a teoria do criacionismo, Deus cria na hora cada espírito do ser humano que vai nascendo, né? Quando o homem copula com sua esposa, né? E gera uma criança, Deus coloca o espírito, cria naquela hora. Mas eu defendo muito a teoria do tradicionismo, né? O tradicionismo, ela diz que Deus passa adiante, né? É passar adiante. Então Deus permitiu o homem passar adiante a genética, tanto do lado espiritual, né? O pecado, como a genética física do ser humano. Então o homem, ele é responsável pelos seus semelhantes, seu próximo, seus descendentes, filhos e por aí vai. Ele é responsável tanto geneticamente como também espiritualmente. A própria Bíblia, ele passa para eles. A própria Bíblia vai dizer, né? E aí choca, pastor,
E o Senhor visitará a sua descendência. Sim, na sim, primeira, sim. segunda, terceira e quarta geração. E os judeus eles são terríveis, hein? Ele pega isso e diz: você está me acusando pelo pecado dos meus pais. Os pais comeram 2 vezes, os filhos voltaram o tempo. Né? Aí Deus: estão certo Deus, mas você está de Israel, né? Porque na verdade a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, o pecado, essa morrerá, né? Os judeus eram terríveis. Então, como estávamos dizendo, essa transmissão de pecados, como eu estava falando, ela elimina por completo e definitivamente a ideia de que Jesus Cristo poderia ter qualquer participação de Maria, do óvulo de Maria, para ser gerado, né? Ele teria que ser único. Deus teria que colocá-lo pronto dentro do útero de Maria. É como se fosse o bebê de proveito, colocou pronto ali. Ela só teve a capacidade de desenvolver ela no seu útero, né? Mas vai estar pronto. Porque se ela também permite só mais alguma coisa, é que se ela tivesse alguma participação de Maria, tivesse alguma participação de Maria ali, ele também herdaria o pecado dela, né? E aí ele seria imperfeito, e como imperfeito ele não podia morrer por outra coisa. É que você acha dessa ideia, velho? A gente está se envolvendo aqui no livro, é interessante, eu até sugiro às pessoas que esse livro debruçar sobre esse assunto, é muito forte, interessante também, para ver. Porque não houve coabitação. Não houve. O Espírito Santo não conheceu a Maria. Não. Que era o termo, né? Que a Bíblia usa, né? O termo mais simples, né? Por causa da palavra, né? Ela não usa o conhecimento como um modo pejorativo, né? Não, de maneira. Mas ela está falando do conhecimento que ele não deitou-se com ela. Sim, sim. Ele não teve relação com ela. Você já viu? Ele coloca pelo Espírito, é a semente, meu irmão. Sim. Do mesmo jeito que o diabo chega em alguém e coloca uma enfermidade. Correto. Como é que o cara apronta, faz, abre uma legalidade para o diabo vem e coloca uma enfermidade nele. Sim. Ele diz: pô, mas eu sou um cara que se cuida, eu sou um cara que vou para academia, eu sou um cara que faço isso, eu sou um cara que faço aquilo. Quantas pessoas magras o senhor vê morrendo no coração? É dardo do maligno. É verdade. Ele abre a porta. Se abre a porta, o diabo entra e joga a semente. Sim. E aí essa semente vai germinar. Germinando, traz a morte. O senhor me permite utilizar do original no grego, como foi escrito? Eu tenho um original em casa, do grego, né? Eu recebi isso da Inglaterra, um amigo meu que mora na Inglaterra mandou para mim. É interessante, pastor, que a palavra é engastri, no grego, né? Engastri significa achou-se grávida, né? Não é uma coisa que ela coabitou com o homem, ela achou-se grávida, ou seja, ela de repente estava, de repente, pelo poder do Espírito Santo, achou-se grávida. Aconteceu. Aconteceu. Não tem como você. Do mesmo jeito que ela engravida, é isso que traz, né, assim, um certo conflito com a Igreja Católica, ao ponto deles entender que Maria permanece virgem até o dia de sua morte. Meu Deus. Né? E não reconhecer a palavra, o termo original, né, da palavra irmãos, que ele olha para aquele dali, o termo original como irmãos, eles olham como primos. Primos, o termo eles usam como os primos. E não é irmão de carne, é irmão de sangue mesmo. Exato. Porque ele não tratava os discípulos de irmãos. Exatamente. Os irmãos é irmãos. Até porque o primeiro encontro que acontece de ter exatamente essa questão do nome, do original do nome, não é Jesus que está usando. São as pessoas que estavam fora que vêm comunicá-lo. Exatamente. Senhor, Os teus tua irmãos mãe e teus teus irmãos estão lá estão fora. Exatamente. Não é Jesus que está usando a terminologia. Se fosse Jesus, eu poderia até crer nessa teoria. Mas não é. Mas não é Jesus que está usando. Por isso, Mother Day significa mãe de Deus, não existe mãe de Deus. O texto, permita-me também utilizar o texto do grego, né? Alteia, gnete pneumatos, significa sair então da comunhão do Espírito Santo selado nela. Observe que o termo é alteia, gnete pneumatos, significa saindo de uma geração, saindo de uma comunhão selado nela, e não dela. E não dela. Ou seja, o Espírito Santo sai de uma comunhão do Espírito Santo selado nela. Se fosse dela, aí a gente poderia entender que teve participação, mas já nela. Né? E essa ideia de que ela permaneceu virgem é
tão absurda quanto a ideia dela ter sido assunta aos céus, né? E é uma teoria que diz que ela foi por casa em tudo, com o céu. E eu acho isso terrível, né? E não tem nada, porque essa galera não dá respaldo para isso, mas é uma crença, né? E a gente fica assim, se você discute com algum teólogo romano, católico romano, eles batem mole para essa teoria, né? Mesmo sendo bíblica, né? A questão desse princípio, né, onde se inicia tudo, a igreja, porque o pai da igreja não é Pedro, como eles dizem. Não. O pai da igreja é Cristo. É Cristo. A igreja, ela nasce em Cristo. Quando Cristo nasce, ali começa um preparativo, um prelúdio, né, de formação da igreja. Então, nessa formação de igreja, a gente precisa entender uma coisa. Jesus veio para um propósito. Ele veio para provar para o diabo que, como homem, ele conseguia pagar o débito que o homem fez. Cada um. O segundo Adão, como diz Paulo. O débito que o homem fez. Mas o senhor acredita que ele venceu o diabo sem usar nenhuma ferramenta atributo divino, sim? Não usou nenhum. Até muita gente fica bravo comigo, né? Eu prego muito aqui, falo sobre isso, pelo menos na sexta-feira, que a gente, o cuidado, né, de ensinar a igreja com cautela, para que esse seu ensinamento ele vai ser replicado. Sim, com certeza. Então você precisa ter a cautela de não pregar uma heresia. Correto. Porque na hora que você prega uma heresia, ela vai ser disseminada. E tem uma coisa, é terrível. Você fala uma verdade, um princípio bíblico, ele trava ali, onde ficou. Sim. Onde foi dito. Mas você fala uma heresia, meu amigo, se espalha. Tem um demônio filmando, tem alguém gravando. Esse negócio sai de cabeça em cabeça, de boca em boca, daqui a pouco você vê que fermentou. Alguns contadores de história, né? Não sei se tem alguma base, mas vai dizer que Darwin, após conhecer a Cristo, que a história real vai dizer que ele morreu com a Bíblia aberta, seu livro aos Hebreus, na sua cabeceira de cama. E alguns amigos próximos dele vai dizer que antes de sua morte ele disse: gostaria muito de desfazer aquilo que eu fiz um dia, de negar a existência de Deus. Tá vendo? Foi fácil para ele tentar promulgar, mas hoje a questão de ciência, você pega um genes de um macaco, você pega um genes de um ser humano, toda a fórmula celular, tudo, não bate. Se eu vim do macaco, era para bater desde a origem. Sim. E a evolução cultural, você ia ver macaco agora de todos os seres humanos. Cadê esses macacos? Que é o segmento. Cadê a girafa? Pastor, olha aí, incrível. É que esse fóssil de transição, quando eles encontraram, eu sempre tenho dito, eu disse inclusive lá, quando eu estava com os filósofos, eu disse, olha, na universidade, eu disse, olha, é preciso mais fé para ser ateu do que para você ser cristão. Eles começaram a me questionar por quê? Porque, veja bem, vocês acreditam que no ambiente da África que eles encontraram, né, aquela Lucy, né, que tinha enorme quantidade de ossos de babuínos, né? O cara encontra um pedaço de um crânio, um dente e um pedaço de fêmur e constrói um ser humano completo e diz: esse aqui é o ancestral do ser humano, no meio de inúmeros ossos de babuínos ali. Eu digo: é preciso mais fé você ser ateu do que você ser cristão, porque vocês pegam isso, uma coisa ínfima, e criam um ser em pedaços, pequenos pedaços, você criam um ser completo. Então eu tenho dito, isso aí é um absurdo. Uma coisa que a gente estava falando aqui sobre Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, uma coisa interessante. Eu estava ensinando uma certa feita ali na Fafiteal, e eu falei sobre a queda de Deus, né? E chocou muita gente, porque a Bíblia Sagrada diz assim,
se não me engano é Filipenses, assim, sendo ele Deus, né? Não usurpou ser igual a Deus. Não teve usurpação ser igual a Deus, né? Mas humilhou-se a forma de homem, de servo, e servo morre na cruz. O que a gente vê, essa palavra usurpação, é uma palavra que vem do grego, é a palavra arpagmos, né? Que significa não usar de meios ilícitos. Ou seja, ele não usou dos seus atributos divinos para vencer Satanás, para vencer a tentação. Ele, inclusive, a Bíblia é bem clara que ele utiliza a própria Bíblia Sagrada, né? A própria Bíblia. Lá você encontra lá em Isaías, se não me engano, no capítulo 60 de Isaías, versículo 1, diz assim, que a ele foi dada a revelação. Né? Gálatas. Você vai encontrar que Deus Gálatas, capítulo 4, e o 5 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a doação de filho. Ou seja, ele como Deus, ele não poderia fazer isso. Não podia. Porque a mesma coisa, o nosso sonoplasta aqui, o Andrei, ele tem uma filha, quantos anos tem a Agatha, Andrei? Vai completar 2 anos. 2? Senta a Agatha numa cadeira, senta o Andrei em outra, e nós vamos debater sobre conhecimentos. Não é possível. Não tem condições. Né? É uma coisa, sentar Jesus para debater com o diabo. Deus é Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, por enquanto o diabo foi com caju, Jesus já vinha tomando suco e comendo castanha. Não tinha como, né? Assim, essa comparação, essa analogia, né? Por mais que o homem queira, por mais que o homem tente essas ações, ele não vai chegar a lugar algum. Pastor, uma coisa interessante lá no livro da Evangelho de São João, tem enarque kailogos, né? Enarque kailogos, sim, para o verbo. Esse verbo aí, ele foi emprestado da filosofia para justificar a grandeza do Cristo, né, que estava ali patente aos nossos olhos. Uma coisa interessante que no próprio livro diz assim, veio para os que eram seus, porém os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser deu filho privilégio, de Deus, né? Deu o privilégio de ser feito filho de Deus, né? Então é aquela coisa, ele é isso, ele é o marco da história, ele é um tudo em todos, né? O poder incrível de transformar a vida humana com a simplicidade do Evangelho, né? O Evangelho é tremendo. Eu vejo Jesus nesse sentido, nesse aspecto, né? A grandeza de Deus revelada a nós, né? Jesus, ele é maravilhosíssimo nesse sentido. E ele passa para nós essa ideia de que nós podemos vencer, né? Nós podemos vencer, claro, nós podemos vencer o diabo, a carne, né? Porque ele venceu. E ele venceu com as próprias condições humanas, né? Alguém diz, não, mas Jesus era... Você vê que ele saiu, ele vê o que estava escondido, ele tinha um poder sobre, mas a Bíblia diz, é isso que como eu disse lá em Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? E me ungiu. Quer dizer, você vai ter, Jesus Cristo já tinha a plenitude do Espírito Santo sobre ele. Ele tinha plenitude, por isso ele podia atuar. E ele é o quê? É perfeito, sem perfeito, né? Jesus era tão perfeito, e a Bíblia relata isso, que ele então a passagem de Santo Abraão existe eu sou, os homens pegam em pedra para tirar dele, né, para matar, ele passa no meio deles, tranquilamente, né? Algumas versões diz assim, outras, em algumas passagens diz que eles pegaram pedra, e outras diz que tentou precipitá-los. Cadê? Aconteceu. Pastor, eu defendo melhor isso. Ele passou naturalmente no meio deles, porque ele não tiver esse poder. Pelo seguinte, porque lá em Romanos está escrito, o salário do pecado é o quê? É a morte. Como ele não tinha pecado, ele não podia morrer. Os homens ficaram impotentes diante de um ser que era perfeito, né?
Aí você vai encontrar depois Jesus morrendo na cruz, mas por que ele morre? Permite. Porque ele toma sobre si os nossos pecados. Ele toma, ele se faz pecador em nosso lugar. Né? Ele se permite. Ele toma o nosso. E a prova que ele se permite é na hora da morte. Fica passivo de morrer. Na hora da morte ele diz o quê? Eu agora entrego a minha vida. Ou seja, a morte não tinha poder de tocar nele. Não tinha. O que faz o homem morrer, eu digo às vezes na igreja, alguns irmãos ficam olhando para mim, querendo verificar, né? Além da origem Sim. da árvore, por exemplo, você planta um pé de limão. Seu pé de limão, se ele tem uma atrofia, se ele tem uma doença, se você tira o enxerto dele e planta em outro lugar, a semente dele, do outro que vai enxertar lá, ele vai nascer com a mesma deficiência que o. Então, além da origem do ser humano, né, tem o pecado. Sim. Por isso que o homem morre. O homem morre não é porque ele ficou velho. Não. Quantos anos Abraão morreu? Quantos anos Noé viveu? Matusalém. Nós morremos por causa do pecado. O que mata o homem é o pecado, como o senhor falou. O salário do pecado É a morte. Um certo cientista, é um pesquisador, biólogo também, né? Ele é francês, inclusive, um indivíduo, ele disse, eu não sei porque o homem morre. Ele disse, eu não entendo porque o homem morre. Porque o ser humano ele foi feito para se renovar toda hora. Ele passou a mão assim no braço e disse, olha, eu estou matando inúmeras células aqui, mas elas já estão se renovando aqui, imediatamente se renovando. O homem é assim, ele se renova. Agora chega um certo momento, como que ouvindo uma voz, e diz, até aqui, daqui para frente você não pode fazer isso. Ele está ouvindo a voz do Éden, que tu és pó e ao pó voltará. Então o homem começa a morrer. Aí eu disse uma vez com uma jovem, conversando com ela, disse, olha, você que está morrendo é seu ou não? Eu não estou morrendo. É isso? Que exagero é esse? Né? Sim, olha, veja o que é isso aqui em você. Disse, isso aqui são rugas, exatamente. É que a sua pele parou de regenerar. Ou seja, ela ouviu a ordem lá no Éden dizendo, você é o pó e o pó voltará. Então sua pele para de se renovar, então vai aparecer das rugas. É o sinal de que você está morrendo. Porque em ordem de Deus, o pecado gera isso, gera morte. Não tem como correr. Morte física, morte espiritual. não tem problema. Não tem, pastor. O homem, por mais que queira ser entendido, queira ser instruído, né? É verdade, Queira ser instruído, né? Ele tropeça nos seus próprios deleites, nos seus próprios erros. Eles tropeçam e caem. Na sua própria ciência. Mas isso, eu amo a Bíblia por isso. O homem descobriu que a estrela é feita do pó. Quanto é que já está escrito lá? Milhões de anos, não sei quantos mil anos atrás já estava escrito. A ciência não precisava descobrir, não precisava ler a Bíblia. É verdade. Então, às vezes, o homem está procurando algo para entender, mas já está na Bíblia. Sim. Sim, a Bíblia É um princípio. É um princípio. A Bíblia diz que a Terra era redonda muito antes de Galileu. De Galileu, né? Muito antes, né? A Bíblia é bem clara, né? Não tem segredo, né? Não tem segredo. A Bíblia é bem clara. A gente vai. Nós precisamos a cada dia, pastor, deixar a soberba. Sim, com certeza. Porque quanto mais soberbo eu for, eu menos aprendo. Quanto mais soberbo eu for, menos eu vou crescer. Com certeza. Então eu preciso ter a graça para entender que aonde eu estou hoje, cheguei não foi por minhas capacidades. Não foi. Com certeza não foi. Se Deus altera um neurônio nosso, eu nascia Down. Sim. Com a síndrome de Down. Sim. Era para eles ser mais inteligentes do que nós. Porque eles não têm a menos. Eles têm a mais do que nós. Mas o excesso faz com Causa que deficiência. ele nasça deficiente. A lógica de Deus em tudo, em cada formação. Por exemplo, o cara olha pra gente assim, você vai tomar banho, você fica despido na frente do espelho e olha pra você. Pai,
instrumentos esquisitos de uma testículo para fora. Uma coisa estranha daí. Mas tudo isso é só para o equilíbrio de temperatura. Se os nossos testículos fossem internos, nós não conseguiríamos fecundar. A nossa temperatura do corpo mataria o sêmen. O sêmen. Nasceria um morto. Então, na parte externa, a temperatura ambiente faz com que ele tenha a capacidade de se formar e fecundar, de ficar vivo, permanecer vivo. Então, há uma ciência em tudo. Com certeza. Então, tudo que o homem tem hoje é por causa de Deus. Com certeza. É por causa da sua origem. Irmãos, nós já estamos aqui há quase uma hora. Eu quero dispensar o pastor Lucival, porque ele tem alguns compromissos agora de 5 horas da tarde. Mas isso é apenas um pontapé inicial. Semana que vem nós vamos pegar mais pesado aí com esse livro aí. Nós vamos se aprofundar um pouco nele. Ele tem mais 2 livros. Quais são o tema dos outros 2 livros? O segundo livro é Deus, Verdade ou Mito. Nós estamos assim, nós nos prendemos à ideia de provar a existência de Deus, sem utilizar a Bíblia. Evidentemente, nós temos assim algumas colocações da Bíblia Sagrada, mas a intenção é essa. Nós principiamos com a mitologia e vamos desfazendo e construindo a ideia de um Deus único e verdadeiro. E atingimos até a física quântica, vamos bem além mesmo, para provar que Deus existe, sem precisar da Bíblia Sagrada. Isso foi maravilhoso. É a graça de Deus. Nós vamos continuar falando sobre a humanidade de Cristo, né? Sim. E que não deu para a gente só pincelou mesmo essa introdução. Mas você que está em casa, leia Lucas 2, 40, 52, onde vai falar, e Mateus 4, 2, João 19, 28, João 4, 6 e Lucas 23, 46, que é onde vai falar sobre os seus atributos humanos. Sim. Como sede, cansaço, morte, fome. Então, depois dê uma lida para a semana que vem, quando você vier para o nosso aulão, já vim com a mente mais aberta, até para captar um pouco mais. O nosso projeto é que no futuro nós consiga mudar um pouco a nossa estrutura, para que nós consiga fazer um trabalho ao vivo aqui e interagindo com a turma. Por enquanto nós estamos fazendo gravado, porque muita gente faz gravado porque tem medo da rebordosa. Eu, graças a Deus, eu não tenho cisma alguma de ter que responder algumas indagações ou de esclarecer algumas coisas. Eu não bato boca com ninguém. Eu não debato. Por que eu não debato? Porque todo mundo que vai debater, ele já tem uma pré-tese. É verdade. Primeira coisa, o senhor torce por que time aqui? Pastor, eu não tenho assim um time. Não tenho. Na época o senhor não era crente, eu torci por time. CSA? Sim, CSA, eu tinha, Aí o Andrei, se eu não me engano, é CRB. Não é, André? Não? Mas vamos supor que eu torça pelo CRB. Eu vou tentar lhe apresentar por A mais B que o CRB é melhor do que o CSA. Aí vai ser e o senhor vai me provar por A mais B que o CSA é melhor do que o CRB. Mas não é o fato do senhor mostrar os seus pontos positivos e os negativos do meu jogo, do meu time, que eu vou deixar de ser Exatamente. Então, não adianta. O cara, quando vem debater com você, ele já tem o entendimento dele. Ele já está municiado, já está armado. Então, por mais que você tenha conhecimento em tese para explicar a ele, a cabeça dele naquele momento que ele está ali, ele pode ir para casa e em casa ele começar a refletir, observar, olhar e tal, e acatar. Mas no momento que você estiver falando com ele, você vai entrar em discussão, vai debater, e não vai chegar a uma tese. Eu enfrentei problemas desse tipo, pastor. Inclusive, o camarada começou a fazer querido, meu amigo, faz o seguinte: publique. Eu publiquei, você publica também. Se você não concorda, publique. Eu vou ler a sua publicação. Agora que não pode a gente estar aqui discutindo sobre assuntos que estão no livro, ou assuntos mesmo de estudo e ensinos bíblicos que eu ensinei, que eu dei aula, assim, é uma perda de tempo, uma discussão que não constrói nada.
Então publique alguma coisa, né? Se eu não concordo, publique, eu vou ler, e aí eu posso dizer alguma coisa a você, mas dessa forma não há condição nenhuma da gente ficar discutindo. Eu concordo plenamente com isso, pastor. Concordo plenamente. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, né, de estarmos aqui mais uma vez e aprender sobre a sua palavra. Sim. Porque por mais que a gente não deu tempo de transmitir conhecimento, mas só o fator de conhecer um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais sobre o Senhor, como o Senhor chegou até Jesus e começar a entrar o que levou, a gente nem chegou nesse assunto, né? O que levou o Senhor a escrever esses livros, os 3 livros, porque cada um livro vai ter uma história. Tem uma história, com certeza. Mas semana que vem, fica aí com curiosidade, água na boca, que ele vai contar pra gente o que levou ele a escrever esse livro. Quando nós terminar de falar desse, nós vamos falar do outro e depois do outro, para que você entenda o que levou ele a escrever a cada livro, o motivo, qual foi a força motriz que o levou a escrever esses livros. Se o senhor concorda, pastor, inclusive, nós podemos aproveitar o ensejo e passar conhecimentos, né, para o povo de Deus, esclarecendo alguns pontos. E se você realmente, de fato, tem interesse em fazer isso ao vivo, né, seria interessante, aí a gente poderia tirar dúvidas de teologia, né, na medida do possível. Eu não me acho com grande conhecimento teológico, um pouco que eu tiver, eu vou até solicitar, viu, Zé, nas próximas, nas edições, se você puder colocar o nosso contato lá. Sim. Porque aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum assunto que você gostaria que nós trouxesse aqui, sim. Coloca lá, manda pra gente, e a gente vai estar falando sobre esse assunto e trazendo luz ao assunto. Não vou dizer que nós somos experts, ou que temos todo o conhecimento. Não, nós estamos aqui, na medida do possível, nós vamos respondendo cada um dos assuntos, das perguntas, daquilo que for feito a nós vamos perguntando e auxiliando os irmãos. Exato. Eu quero terminar do jeito que era para ter começado e às vezes a empolgação não começamos da forma correta, mas eu quero deixar aqui com o nosso pastor Lucival, fazendo uma oração pelo encerramento, pedindo a bênção de Deus sobre nós e sobre essa sala que Deus está abrindo aí, para a gente estar toda quarta-feira falando algo de suma importância para o crescimento da nossa vida espiritual e do reino de Deus. Amém, pastor. Podemos orar? Pode. Querido Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, neste momento, apresentar a Ti, Senhor, esta sala, que nós estamos nos utilizando para gravar um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, um trabalho para enriquecer muita gente. E também queremos, Senhor, agradecer pela vida do pastor Isaac, homem de Deus, servo Teu, que tem tido assim, tem vislumbrado, ó Deus, uma forma melhor de trazer a mensagem do Evangelho a muita gente. Queremos agradecer a Deus também pelo servo do Senhor que está aqui no controle do som, no controle das imagens, que ele possa ser ricamente abençoado e Deus venha recompensá-lo. E queremos agradecer a Ti, Senhor, sobre todas as coisas que possibilitou estarmos aqui reunidos para fazer esse trabalho tão maravilhoso. Seja conosco, o Senhor de tudo, e nos leva para casa em paz, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero mais uma vez agradecer por você nos dar a oportunidade de chegar até a sua casa, né? De adentrar a sua casa. Isso para nós não tem preço. O fator de você permitir que nós entremos na sua casa já é um privilégio muito grande. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, e fiquem na paz e a bênção de Deus reine.